Romanos capítulo 4, de 1 a 8. Ouçamos a leitura da palavra de Deus. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Oremos, pedindo que Ele nos ilumine na compreensão da mesma. Senhor, nós estamos aqui nessa noite com o objetivo único de Te adorar. Não viemos por outro motivo. Nós queremos Te prestar o culto, porque nós queremos que Tu és o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor. Cremos que nos amas e que nos tens abençoado muito além e mais do que nós merecemos ou até pedimos. Por isso nós estamos aqui. E nós queremos Te render toda a honra, glória e louvor nessa noite. Queremos, ó Deus, declarar que Tu és o único Deus, não há outro além do Senhor. E que nosso coração, a nossa alma está cativa a Ti pelo Evangelho de Jesus Cristo. E que nós nos curvamos somente a Ti. E nós queremos, ó Deus, pedir que nessa noite Tu nos fales, Tu nos guies, Tu nos instruas. Nós sabemos que no passado Tu falastes aos pais pelos profetas, falastes de muitas e diferentes formas, mas agora nos destes a Tua palavra perfeita, completa, infalível, inerrante. Ouvi-la é ouvir-Te. Por isso nós pedimos que nos deis ouvidos, que Tu abras os ouvidos do nosso coração, ilumines os olhos do nosso entendimento, para que nós estivéssemos como que diante de Ti e como se o Senhor nos falasse diretamente. Eu quero pedir pelos que aqui estão nessa noite, que ainda não compreenderam o Evangelho na sua plenitude e na sua graça. Oro por aqueles que estão lutando com a culpa, com a condenação, com a incerteza, com o medo. Oro por aqueles que se consideram indignos, inúteis diante de Ti. Senhor, que essa palavra de Paulo, Teu servo, inspirada por Ti nessa noite, ela seja libertadora, abençoadora. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos dando sequência à nossa série de estudos na carta de Paulo aos Romanos e chegamos agora no capítulo 4. O capítulo 4 está dentro daquela segunda parte da carta aos Romanos. Na primeira parte, capítulos 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo demonstrou como toda a raça humana está debaixo do juízo de Deus. Os pagãos, os ímpios, receberam de Deus a revelação na consciência e na própria natureza. E mesmo assim rejeitaram aquilo que Deus tornou conhecido através das coisas criadas e da sua própria consciência. Então, mesmo aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, nunca ouviram coisa alguma a respeito do Evangelho, elas não são inocentes diante de Deus. Elas têm uma revelação, elas têm uma luz, e eles rejeitaram, todos rejeitaram essa revelação que Deus fez de si mesmo na consciência e no coração. Eles são culpados e condenados com justiça por Deus. E não somente eles, Paulo explica nos capítulos 1, 2 e 3, mas também os próprios judeus que receberam a lei de Moisés, receberam a revelação escrita de Deus no período antes de Cristo, eles também não guardaram essa revelação. O resumo está no capítulo 3, onde Paulo diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O todos aí é abrangente, significa cada um, não há exceção alguma. Essa é a situação do homem diante de Deus.
E, final do capítulo 3, Paulo então apresenta a maneira pela qual o Deus que é justo, ele pode perdoar pecadores, justificar pecadores, como vocês e como eu. E ele apresenta então a justiça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, mais propriamente na morte de Cristo na cruz, pelo sangue que ele derramou, Deus castiga o pecado e mostra que ele é justo, ele não deixa o pecado passar em branco, mas só que ele castigou em Jesus Cristo, e ele toma a justiça de Cristo e ele aplica naquele que crê em Jesus Cristo. Desta forma, Deus continua justo, mas ele pode justificar pecadores, ele pode receber ímpios e iníquos como seus filhos, perdoando os seus pecados. E depois de ter explicado isso, no final do capítulo 3, o apóstolo Paulo traz algumas implicações disso. Ele está mostrando que Deus salva pecadores mediante a fé em Jesus Cristo. Se é pela fé, ele diz, não tem lugar para vanglória. É o capítulo 3, verso 27. Foi excluída a vanglória, ou seja, o homem não pode se jactar diante de Deus, ele não pode contar vantagem diante de Deus, como se a salvação fosse alguma coisa que ele merecesse. As obras da lei, ou seja, a guarda e a obediência da lei, Paulo diz no verso 28 do capítulo 3, estão também excluídos, porque o homem não se salva por isso. A lei não foi dada para nos salvar, mas para mostrar que nós somos pecadores. Ele também conclui que nesse ponto, tanto faz ser judeu, tanto faz ser um pagão, um gentil, um não-judeu, porque tanto um quanto o outro são justificados e recebidos por Deus da mesma forma que é mediante a fé em Cristo Jesus. E por último, Paulo diz que isso não significa que a lei, então, não tem mais propósito. Pelo contrário, a lei continua sendo a vontade de Deus para conosco, mostrando a sua santidade e a nossa pecaminosidade e nos encaminhando para Cristo Jesus. Foi o que nós vimos na última mensagem. E agora Paulo continua o mesmo tema, só que desenvolvendo esses pontos usando a figura do patriarca Abraão, uma figura muito querida dos judeus da sua época e dos judeus através da história. Ele faz a ligação, o capítulo 4, a ligação desse capítulo com a parte anterior, está aí no verso 1, quando ele diz assim, o que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Ou seja, se não tem lugar para vanglória, se a salvação é pelas obras, não é pelas obras, mas pela lei, se tanto faz ser judeu ou não judeu, a circuncisão ou a não circuncisão, a salvação é pela fé, então como é que fica Abraão, o pai da nação judaica? Como é que fica o caso dele? E eu vou dizer daqui a pouco porque é que Paulo tem que tratar de Abraão. Paulo responde à pergunta de Abraão, a respeito de Abraão, como é que fica então esse patriarca à luz de tudo isso, dizendo que ele também foi justificado, não por obras, mas o próprio pai da nação judaica, ele foi considerado justo por Deus, não por nada que ele tivesse feito, mas pela fé que ele teve em Deus. Ele mostra isso nos versos de 1 a 8, que são os versos que eu acabei de ler, que nós vamos expor nessa noite. Em seguida, ele diz que os beneficiários dessa fé de Abraão, quem se aproveita disso? Quem é que sai lucrando com isso? É tanto os judeus como os gentios. Eles são descendentes de Abraão pela fé. Somente os que creem como Abraão creu, está no verso 9 a 12. Depois ele diz que a lei que foi dada 400 anos depois de Abraão não anulou a maneira como Abraão foi salvo, que foi pela fé. E ele termina explicando a natureza da fé de Abraão, em que Abraão creu, como é que ele creu, e ele faz uma aplicação para nós. Então, esse é o assunto do capítulo 4. Hoje à noite nós vamos ficar só com os 8 versículos iniciais, onde o apóstolo Paulo mostra que Abraão foi justificado pela fé e não por obras da lei. Então, eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta, você vai seguindo, você vai conferindo, porque o que nós queremos é, de fato, que a palavra de Deus nos fale, não palavra de homem. O objetivo do pregador é ensinar a palavra de Deus ao povo de Deus e não ficar falando da sua própria cabeça, da sua própria inteligência, mas explicar o que é que a palavra de Deus está dizendo.
O que o povo precisa hoje é de pastores que ensinem Bíblia para eles, porque a autoridade da igreja não é o cargo de pastor, bispo, apóstolo, qualquer outra coisa, mas a autoridade é da palavra de Deus. É a palavra de Deus que muda, que edifica, que transforma, que consola, que indica o caminho. E é isso que nós queremos fazer e é isso que essa igreja deseja ser, uma igreja centrada na palavra de Deus, onde ela seja nosso guia e direção. Agora, se o que é ensinado aqui é a palavra de Deus, está com vocês obedecer ou não. Vocês estão ouvindo a palavra de Deus, ela está sendo explicada. Não é coisa do tipo assim, o pastor está dizendo isso, mas eu tenho uma opinião diferente. Se a Bíblia está sendo explicada com clareza, e é óbvio, é autoevidente, quando ela é explicada com clareza, está aqui, todo mundo está vendo. Então, se você busca a Deus ou é temente a Deus, cabe a você se curvar diante dessa palavra e dizer, Senhor, eu quero te seguir, eu quero te obedecer. Mas se alguma vez aqui desse púlpito, ou eu, ou qualquer outro que ocupe, disser coisas que não estão na palavra de Deus, vocês não têm a obrigação de cumprir, e nem de obedecer, e nem de crer. Esse é um legado da reforma protestante, que nós temos a liberdade de conferir, de averiguar a palavra de Deus, se ela está sendo ensinada com verdade, como os crentes de Bereia, quando Paulo foi pregar naquela cidade, e diz lá que eles eram mais nobres do que de outra cidade, porque eles estavam examinando as Escrituras para ver se o que Paulo estava dizendo era verdade. Se o que Paulo estava dizendo era verdade. Mas me perdoem essa digressão, eu precisava dizer isso. Vamos direto então para o texto do verso 1 até o verso 8, onde Paulo, então, no verso 1, faz essa pergunta. Depois de ter explicado tudo, no capítulo 3, ele diz, o que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que ele quer dizer, a pergunta é essa daqui, Com relação à justificação pela fé que eu acabei de falar, e a vanglória que foi excluída, como é que fica o caso de Abraão, o nosso antepassado? É isso que significa Abraão, nosso pai, segundo a carne. Havia muitos judeus lá na igreja de Roma, e Paulo então está se dirigindo a eles. Paulo também era judeu, por isso que ele se refere a Abraão como sendo nosso pai segundo a carne, ou seja, Abraão era o nosso ancestral. Então, como é que fica o caso dele diante disso que eu estou ensinando, diz o apóstolo Paulo, de que a justificação é pela fé? Essa daqui era uma daquelas perguntas que o judeu tinha na ponta da língua, toda vez que ele ouvia o apóstolo Paulo falar de que o homem é justificado pela fé. Como eu disse, tinha muitos judeus em Roma e na igreja de Roma, e para eles, aqui é que está o ponto, para os judeus, Abraão tinha sido justificado por suas obras. Os rabinos diziam que antes de revelar a lei a Moisés, 400 anos antes, Deus já tinha revelado a lei a Abraão. Abraão sabia a lei toda. Deus teria dado uma revelação secreta a Abraão a respeito da lei, e Abraão guardou aquela lei com perfeição. Onde é que está na Bíblia isso? No Antigo Testamento? Em lugar nenhum. Mas essa era uma interpretação dos rabinos, né? Porque eles queriam insistir que Abraão havia se justificado diante de Deus, havia sido aceito por Deus, observando meticulosamente todos os preceitos da lei. Mas como Abraão poderia ter feito isso se Abraão não conhecia a lei? A lei veio 400 anos depois de Abraão com Moisés. Resposta dos rabinos, não, mas Deus deu uma revelação especial a Abraão. Abraão conhecia a lei toda, Deus pré-revelou a lei a Abraão, e Abraão havia guardado todos os mandamentos de Deus. Então, para o judeu, quando Paulo chegava e dizia, a justificação é pela fé, o judeu na hora dizia, mas e Abraão? Abraão não foi justificado por obras? Ele não guardou a lei? Não é por isso que ele era justo diante de Deus, porque ele fez tudo certinho? Então, Paulo teria que agora responder a essa questão. Como fica Abraão, então, se é que ele foi realmente justificado pelas obras da lei ou por guardar a lei meticulosamente? A resposta de Paulo está aí do verso 2 até o verso 28. No verso 2, Paulo reconhece que a questão é importante, porque se Abraão
ele foi justificado diante de Deus pelas obras da lei, ele tinha motivo de se vangloriar. Veja o verso 2. Porque o porquê aí explica, né, porque que Paulo está trazendo Abraão. Como é que fica esse caso de Abraão? Por que você está falando de Abraão, Paulo? Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Se Abraão foi justificado por obras, então ele tem motivo de se gloriar, ele poderia se orgulhar. Se ele tivesse guardado a lei de forma perfeita, obedecido os mandamentos de Deus, ele podia contar vantagem, ele poderia se comparar com outras pessoas e achar que ele é top, não é que era o melhor, que ele era superior aos demais que não tinham guardado a lei assim. Mas, Paulo diz, não diante de Deus. Ou seja, diante de Deus, Abraão era um pecador como qualquer outro. Diante de Deus, a santidade de Abraão se dissolvia em nada. Diante do Deus justo, a justiça de Abraão não valia nada. Diante do Deus reto, todo-poderoso e santo, imutável, qualquer justiça ou qualquer coisa boa que Abraão teria feito, comparativamente, não era absolutamente nada. Se Abraão foi justificado por obras, ele teria vantagem para contar, ele poderia se gloriar, mas não diante de Deus. Abraão nunca poderia ter feito o suficiente para ser aceito por Deus. E aí, Paulo, em seguida, diz, é como se ele dissesse, e além disso, olha o que é que Deus disse, que é o verso 3. Pois, o que diz a Escritura? Paulo quer fechar o argumento da seguinte maneira, vocês estão dizendo que Abraão foi justificado pelas obras. Eu digo que não. Porque se ele foi justificado por obras, ele teria motivo de vanglória. E ninguém pode se vangloriar diante de Deus, porque Deus é o que é e nós somos o que nós somos. E a maior prova do que eu estou dizendo, ou então é como se ele dissesse, então vamos perguntar a Deus, o que é que Deus diz a respeito de Abraão? E aí ele vai lá na Escritura, vai lá em Gênesis, capítulo 15, verso 6, e cita o que a Bíblia diz a respeito da maneira como Abraão foi justificado. Essa jogada de Paulo, essa estratégia de Paulo, é muito boa, porque todos os judeus acreditavam que o Antigo Testamento, as Escrituras de Israel, eram inspiradas por Deus e que Deus falava através delas. Então, quando havia qualquer discussão, vamos para a Escritura. O que é que a Escritura diz? Ou, o que é que Deus diz? Então, uma vez que Paulo está dizendo, o judeu está dizendo, Abraão se justificou por obras. Paulo está dizendo, não foi por obras, foi por lei. O que é que Deus diz? Vamos lá na Escritura. E Paulo vai lá em Gênesis capítulo 15, verso 6, que está escrito assim, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Não dizia Abraão cumpriu as obras da lei, e isso lhe foi imputado para a justiça. Não diz Abraão obedeceu a Deus, e isso foi imputado para a justiça. Não diz também Abraão guardou todos os preceitos, legislações e normas da lei, isso lhe foi imputado para a justiça. Mas diz o quê? Abraão creu em Deus, e Deus o considerou justo a partir da fé que ele teve. Vamos lembrar em que situação isso aconteceu para que fique claro o argumento do apóstolo Paulo. A história de Abraão é muito conhecida. Abraão era um pagão que morava lá na Mesopotâmia, e um dia Deus lhe apareceu e mandou ele sair de lá e fez promessas. Disse, eu vou te dar uma terra, vou te dar um filho, vou te dar filhos, vou te dar uma descendência, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Virá um descendente teu em quem eu vou abençoar todas as nações do mundo. Sai de onde você está e vem para a terra que eu vou te dar. Isso foi lá em Gênesis capítulo 12. Abraão saiu, veio embora. A mulher de Abraão, Sara, era estéril. Eles não tinham filhos. Mas Deus prometeu, Abraão creu e partiu. O tempo passou. O tempo foi passando, Abraão peregrinou pela terra, foi morar no Egito, saía mudando de lugar em lugar, estendia sua tenda ali, acolá, fazia um altar aqui, um altar acolá, e nada da promessa se cumprir, porque a promessa de que ele herdaria a terra
e teria uma descendência numerosa, e um filho dele seria o canal de bênção para o mundo todo, dependia dele ter um filho com a mulher dele. Só que o tempo estava passando, Sara era estéril, eles estavam ficando idosos, e chegou um momento que Abraão, como é que vai ser isso aí, essa promessa, Senhor? E uma noite Deus apareceu a Abraão, está aqui em Gênesis capítulo 15. Deus apareceu a Abraão e voltou a dizer: Abraão, a tua recompensa vai ser muito grande, a tua descendência vai ser abençoada. E Abraão disse: Senhor, como é que vai ser isso? Porque eu estou ficando velhinho, a minha esposa também está ficando velhinha, já era, né? Eles eram bem avançados em idade, ela é estéril, eu estou começando a achar que quem vai herdar tudo isso aqui é o filho do meu mordomo. E aí Deus disse: vem cá. Levou Abraão para fora da tenda, a gente imagina que isso foi na tenda dele, porque em seguida Deus disse: olha as estrelas do céu, conta as estrelas, se é que podes, assim será a tua descendência, Abraão, assim será a tua descendência. E aí diz o texto que Abraão creu em Deus, e aquilo lhe foi imputado, registrado, creditado, considerado como justiça. Nada que ele tinha feito, mas que ele creu na promessa de Deus. Vocês percebem como a fé de Abraão é semelhante à nossa? Porque, num certo sentido, aliás, em que é que Abraão creu? Ele creu que Deus mandaria alguém em quem seriam benditas todas as nações da terra, alguém de toda aquela descendência numerosa, que é a mesma coisa que nós fazemos hoje. A diferença é que Abraão creu que Deus haveria de mandar o descendente que abençoaria todas as nações. Ele olhava para o futuro e ele creu, mesmo que ele não tinha filhos ainda. É a mesma coisa nós olhamos para trás, nós não vimos Jesus Cristo, mas nós cremos que ele já veio, que é o filho de Abraão, em quem todas as nações da terra são e serão benditas. Ou seja, nós que cremos em Jesus Cristo, somos os herdeiros espirituais de Abraão, cremos da mesma forma que ele creu em Deus. Isso lhe foi atribuído como justiça, lhe foi creditado como justiça. Portanto, voltando agora ao argumento de Paulo, o próprio Deus é quem diz que Abraão recebeu a justiça, ele foi justificado, perdoado dos seus pecados, aceito por Deus, pela fé que ele teve na palavra de Deus e nas promessas de Deus, e não por alguma coisa que ele tivesse feito ou meritória. Então, é isso que ele está fazendo aqui no verso 3. E depois de ter mostrado isso, Paulo agora, ele faz um contraste, versos 4 e 5, entre aquilo que os judeus estavam dizendo a respeito de Abraão e aquilo que Paulo, estava ensinando. O que ele faz é um contraste entre dois sistemas de salvação. E eu queria que você prestasse atenção aqui, porque esse resumo é claríssimo e nos ajuda a entender que só tem dois tipos de religião no mundo. Dois tipos. A primeira era aquela religião que os judeus estavam insistindo, que o homem é justificado diante de Deus por aquilo que ele faz. Deus me aceita com base no que eu mereço. Se eu merecer, então eu sou aceito por Deus, Deus me abençoa, Deus me perdoa e Deus me recebe. Se eu não merecer, então eu estou condenado, vou para o inferno, Deus me castiga aqui e tudo mais. É a religião do mérito, que era a religião do judaísmo na época de Paulo. E era o que eles diziam que tinha acontecido com Abraão. Abraão era o pai da nação judaica porque ele mereceu pela sua obediência. Tá, diz o apóstolo Paulo. Vamos fazer uma comparação. No verso 4, Paulo diz assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Vocês sabem o que é que Paulo está dizendo aqui, não é? O que trabalha é aquela pessoa que tenta agradar a Deus com o esforço das suas mãos. Ele trabalha para merecer a salvação. Ele dá esmola aos pobres, ele tenta ser uma pessoa moral, ele cumpre ritos religiosos, ele paga promessa, ele dá financeiramente, ele contribui para uma causa social, ele faz tudo o que ele pode, ele trabalha como um trabalho qualquer, ele está trabalhando para conseguir obter de Deus alguma coisa.
Então, na religião das obras, você é como um trabalhador. E nesse caso, se você trabalhou o suficiente, o que Deus lhe der não é favor, é salário. Não é isso? Quando você trabalha durante a semana no seu emprego, chega no fim do mês, você recebe o contra-cheque, você recebe o olerite, dizendo quanto você ganhou, você vai lá no seu empregador para dizer, muito obrigado, o senhor me fez um grande favor. Não. O seu salário é dívida. O seu empregador lhe deve aquilo, porque você trabalhou durante a semana, não é isso? Então, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Na religião das obras, Deus fica devendo. Deus é obrigado a pagar. Se você faz isso, cumpre aquilo outro, faz promessa, dá dinheiro, obedece regras religiosas, é uma pessoa moral, faz o bem, então no final Deus fica obrigado a lhe salvar. Deus contraiu uma dívida com você. E essa situação é impensável. Que Deus fica devedor do homem. Que Deus fica devedor dessas pessoas, que Deus tem a obrigação de dar alguma coisa aos homens, isso não bate com aquilo que a gente conhece de Deus na Bíblia. Então, a religião das obras, baseada no mérito, ela acaba tornando Deus em nosso devedor. Deus tem a obrigação de fazer isso para nós. E era isso que os judeus estavam fazendo. E era isso que eles diziam que tinha acontecido com Abraão. E a gente vê uma versão disso, às vezes, no meio evangélico, não é? Houve aí alguns ditos pastores falando assim, que se você der, se você contribuir, se você investir, se você fizer isso, Deus é obrigado a lhe dar de volta. Né? Deus é obrigado a lhe dar de volta aquilo que lhe é direito. Eu sempre digo assim, nunca diga para Deus, Deus, dá o que é meu. Porque se Deus for dar o que é teu, é inferno. É isso que você merece. Não peça a Deus para Ele dar o que é teu. Não diga assim, Deus, eu quero só que o Senhor me retribua. Né? Devolve aquilo que é meu. Não peça isso. Porque se Deus for ouvir tua oração, é inferno. É inferno. Deus não deve nada a ninguém, a homem nenhum. Ele não tem obrigação nenhuma de fazer o bem a você, de salvar você, de perdoar você, de guiar você, de lhe dar alguma alegria, nada. Ele não tem obrigação nenhuma desde o dia em que nós, como uma raça, viramos as costas para Ele, quebramos a sua lei, ofendemos a sua santidade, nos tornamos pecadores debaixo da sua ira, debaixo da sua justiça. Só merecemos o desprazer e a ira de Deus, só. Até aquela sombra gostosa de uma árvore no dia quente de Goiânia, é graça. Se lembre disso da próxima vez, né? Quando você estiver numa sombrinha, estaciona o carro no farol, aí, goiano gosta de fazer isso, eu sempre achei muito estranho, tem um farol, né? Aí, antes de chegar no farol, tem uma árvore com uma sombra. O goiano para 50 metros antes do farol, debaixo da sombra. Que maravilha. Claro. Então, quando você fizer isso, diga, Senhor, até essa sombra é graça. Eu não merecia. Então, Deus não fica devendo a ninguém. Agora, veja, em contraste, o verso 5. O contraste é introduzido aí pelo mas, né? Verso 5. Mas, ao que não trabalha, o que não trabalha aqui é aquela pessoa que não busca méritos diante de Deus por aquilo que ela faz. Isso, ela não procura se justificar por meio das suas obras. Ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, e aqui essa expressão é um choque para o judeu. Deus justifica o ímpio. O ímpio é aquela pessoa que virou as costas para Deus, que quebrou a lei de Deus, que merece o juízo de Deus. Mas Deus pode justificar o ímpio? Pode, nós já vimos isso no capítulo anterior. Ele faz isso por meio do sangue de Jesus. Deus justifica o ímpio, aquele que não trabalha, aquele que não tem mérito, aquele que não tem nada para oferecer a Deus. Deus o justifica, perdoa e aceita gratuitamente. Como diz aí no final do verso 5, o que crê, porém,
aquele que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, que é Deus, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Qual é a minha justiça? Ela não é própria, mas ela é recebida mediante a fé. A minha justiça é a justiça de Jesus Cristo. É uma justiça alheia, é uma justiça de outro. Como é que ela me chega? Chega pela fé, quando eu creio em Deus e nas suas promessas. É dessa forma que Abraão foi justificado. Pela justiça do seu descendente Jesus Cristo. Foi imputada a Abraão a justiça de Cristo milhares de anos antes do próprio filho chegar, centenas de anos antes do seu próprio filho chegar. Ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, Paulo aqui fechou a questão com relação a Abraão, mas ele ainda acrescenta mais um argumento. E agora ele, para fechar, ele traz um outro homem de Deus do Antigo Testamento, considerado herói também, e um grande exemplo para a nação de Israel, que é Davi. Sem dúvida nenhuma, Abraão e Davi são as duas personagens mais conhecidas do Antigo Testamento. Naquela época para os judeus e até para nós no dia de hoje. Então, primeiro Paulo respondeu o caso de Abraão. Abraão foi justificado pela fé, não foi por obras, mas Deus lhe imputou justiça pela fé. E no caso de Davi, Paulo diz do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Verso 6. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente de obras. E aí Paulo cita o Salmo 32, que foi escrito por Davi. Quando é que Davi escreveu esse salmo? Vamos mais uma vez lembrar um pouquinho da história bíblica. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi como expressão do seu arrependimento, depois que ele adulterou com a mulher de um general do seu exército. A mulher era chamada Batseba. Davi a levou para casa e se deitou com ela quando o general estava no campo de batalha. Quando a mulher disse a Davi, eu estou grávida, Davi mandou trazer o general para deitar-se com ela, para depois dizer que o filho era do general. O general, não, comandante lá, não caiu nessa, disse, não vou me deitar com minha mulher, não, quero voltar para a guerra. Israel está guerreando, é lá que eu tenho que estar. E quando Davi viu que não ia ter jeito, mandou matar o marido. Mandou matar Urias, era o nome do marido de Batseba. Um dia Deus mandou o profeta Natã, que repreendeu Davi. E mostrou a Davi como ele tinha ofendido a Deus, como ele era iníquo, como ele era ímpio, como ele tinha cometido iniquidade diante de Deus. E Davi se arrependeu profundamente diante de Deus. Se quebrantou diante de Deus, se arrependeu profundamente. E como prova dessa expressão, e como expressão externa desse quebrantamento que ele teve, 2 salmos foram escritos por Davi. Primeiro, o Salmo 51, onde é bem mais explícito, e segundo, o Salmo 32, que expressa o sentimento de Davi, e como ele se arrependeu e como ele buscou o perdão de Deus. E o Salmo começa com esses 2 versículos, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Davi está falando dele mesmo. E cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Ou seja, Davi está dizendo aqui nesse Salmo, feliz é a pessoa cujas iniquidades são perdoadas por Deus. Feliz é a pessoa cujos pecados são cobertos. A palavra coberto nos lembra do que nós vimos na mensagem anterior, aquela tampa da arca chamada propiciatório, que cobria a lei que nos condena e onde era derramado sangue. Então, nesse sentido, o pecado é coberto pelo sangue que é derramado sobre a tampa da arca, e dentro estava a lei que condena. Então, feliz aquele homem cujos pecados são cobertos pelo sangue derramado. Feliz aquele, veja o final do verso 8, o homem a quem Deus jamais vai atribuir pecado. A quem Deus jamais vai atribuir pecado. Existe felicidade maior do que essa, meus irmãos? Ser alguém a quem Deus jamais vai atribuir pecado, considerar pecado, imputar o pecado e, portanto, condenar e castigar.
Por isso que Davi diz, feliz é a pessoa que chega nessa situação. É a maior felicidade do mundo. Pode faltar pão, pode faltar casa, pode faltar transporte, educação, pode faltar tudo. Mas feliz é a pessoa que tem o perdão de pecados, as iniquidades cobertas e a quem Deus não imputa mais a culpa pelos seus pecados. Essa é a base da verdadeira felicidade. Por isso, tanto faz ser rico, tanto faz ser pobre. Sem Cristo, nenhum desses estados vai nos satisfazer ou nos destruir, ou nos elevar diante de Deus, porque é em Cristo que nós encontramos a resposta para a questão maior da vida, como é que eu me justifico diante de Deus. Paulo diz aqui no verso 6, que Davi, com essas palavras, estava provando o seu ponto, ou seja, que o homem é justificado pela fé. Ora, isso ficou claro no caso de Abraão. No de Davi, muito mais. O homem tinha acabado de cometer adultério, tinha acabado de matar o marido da amante. E mesmo assim, Deus o perdoou. Deus o perdoou, mediante o arrependimento. É claro que Davi não ficou sem castigo. O filho morreu, como resultado do castigo de Deus. E toda a sua família sofreu pelos atos de Davi. Mas Davi, diante de Deus, ele foi perdoado. Ele foi perdoado diante de Deus. Com isso, o apóstolo Paulo está provando o seu ponto, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim mediante a fé. Essa passagem nos ensina algumas coisas que eu já adiantei, mas deixe-me tentar resumir aqui antes de fazer uma aplicação. A primeira é uma lição que nós precisamos lembrar. As pessoas sempre foram salvas da mesma maneira. Às vezes os crentes, eles ficam pensando com isso na cabeça. Velho Testamento é lei, Novo Testamento é graça. No Antigo Testamento as pessoas se salvavam guardando a lei. No Novo Testamento elas são salvas mediante a graça. Gente, nunca foi assim. As pessoas no Antigo Testamento, elas foram salvas exatamente da mesma maneira que as do Novo Testamento e que nós somos salvos hoje, pela fé em Jesus Cristo. Sempre foi. Deus nunca atribuiu justiça a ninguém com base no mérito, porque nunca teve ninguém no Antigo Testamento, ou no Novo, ou hoje, que merece alguma coisa de Deus. Então a salvação é graça, é favor de Deus, não é dívida, não é salário. Deus não está devedor de ninguém. Então no Antigo Testamento era do mesmo jeito. Abraão foi salvo pela fé no seu filho que haveria de vir. Davi foi perdoado pela fé nas promessas de Deus, que ele canta nos Salmos, a misericórdia de Deus o tempo todo. Os grandes homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento, Isaías, Daniel, Ezequiel, todos os heróis da fé, eles foram salvos mediante a confiança nas promessas de Deus, só que eles criam olhando para o futuro, no Messias que haveria de vir. E nós agora cremos olhando para o passado, no Messias que já veio, mas sempre foi pela graça, nunca foi por mérito, nem no Antigo, e nem no Novo, e nem agora. Sempre foi pela graça de Deus. Segunda lição que nós podemos tirar aqui é que tanto gente de vida moral elevada como Abraão, quanto gente que cometeu pecados gravíssimos como Davi, eles são justificados por Deus na mesma base, o sacrifício de Cristo Jesus. Tanto Davi, tanto Abraão, que era o símbolo da moralidade de uma vida com Deus, como Davi, que infelizmente é muito lembrado pelo seu pecado e pelos seus crimes, tanto um quanto o outro. Eles foram aceitos por Deus exatamente na mesma base, porque a moralidade de Abraão nunca foi suficiente para justificá-lo diante de Deus, e o pecado de Davi nunca foi tão grave a ponto de afastá-lo da graça e da misericórdia de Deus. Então, é para todos nós, quem quer que você seja, é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, não tem nenhuma outra base. Por isso, a salvação, a justificação, o perdão de pecados, não é alguma coisa que você vai ganhar, fazendo promessa a santo, fazendo peregrinação, pagando dívida, voto que você fez, fazendo campanha, baseado na sua moralidade. Não. Porque então Deus seria obrigado a você, Deus teria que lhe dar o seu salário, Ele ficaria devendo a você e Ele não faz isso.
Não, sempre é pela graça. Deus não fica devendo nada a ninguém. Por isso, eu quero aplicar, em primeiro lugar, essa palavra a você que está aqui nessa noite e que se sente um ímpio, se sente um pecador, você que não tem obras, que não tem mérito, que tem consciência de que não tem nada que lhe justifique diante de Deus. Eu quero dizer que você está exatamente no ponto em que você pode ser salvo, porque é somente quando você chega nesse ponto aí que você diz, mas eu não tenho nada, eu não mereço nada. Se Deus me mandar para o inferno, lá no inferno eu vou levantar as mãos e vou dizer, eu estou aqui com justiça, o Senhor é justo ter me mandado para cá. Então, só quando você chega nesse ponto é que você está pronto para ser salvo. Mas enquanto você achar que você ainda merece alguma coisa, que Deus tem que lhe dar alguma coisa, que Deus lhe é obrigado a lhe dar alguma explicação, satisfação, favor, então você ainda está preso nessa armadilha que é a tentativa de se justificar por obras, por merecimento, por alguma coisa. Você tem que renunciar a você mesmo, a qualquer esperança que haja no seu coração e se jogar sem condições ou requerimentos nenhum nos braços de Jesus Cristo. E saber que Ele veio salvar pecadores e não justos. Ele veio buscar miseráveis como vocês e como eu. É graça do começo ao fim. Mas para nós é tão difícil, né? Todo mundo sabe como é. Alguém faz um favor para a gente, e o que é que a gente diz logo em seguida? Obrigado. É uma expressão de gratidão, mas a palavra obrigado quer dizer o seguinte, você me fez um favor e eu estou obrigado diante de você. A gente não sabe nem receber, não é? Porque a gente já em troca já diz, obrigado. Eu sei que é uma expressão de gratidão, mas ela quer dizer isso, eu estou te devendo essa. Então, o coração nosso é baseado em mérito, a gente não gosta de ficar devendo favor. E isso, quando se transfere para Deus, acaba nos transformando em legalistas, arrogantes e orgulhosos, que tentam se justificar diante de Deus por aquilo que nós fazemos, quando é pela graça, é por graça. E a minha última palavra é para você que já descobriu que é pela graça. Não há motivação melhor do que isso para nós vivermos a vida cristã. Muita gente tem medo de aceitar a plena graça de Deus, de que uma vez que você recebe de graça e você não fez nada para merecer, aí você fica com medo de, bom, agora eu vou me sentir à vontade para eu fazer o que eu quiser. Eu passei por uma fase dessa na minha vida. Não, mas se eu aceitar a graça de Deus na minha vida, então eu não sou salvo por nada que eu faço, não é pelo meu merecimento, será que isso não vai me levar a relaxar, que aí eu vou pecar à vontade e tudo mais? Mas é exatamente o contrário. A pessoa que foi alcançada pela graça, que entendeu a graça de Deus, o coração dela se torna tão grato a Deus, que a primeira coisa que vem no coração dela é essa daqui, Senhor, o que é que eu faço para te agradar? O que é que eu faço para te agradecer? Que o Senhor me perdoou, que o Senhor me recebeu, que o Senhor me aceitou, cobriu os meus pecados, não imputa mais as minhas iniquidades, eu quero viver para a tua glória. Aquele que foi salvo pela graça é o que mais ama a Deus e que mais vai querer viver para a glória dele. Longe de nos levar para o pecado, a graça nos liberta dele e nos dá motivação para viver. Por isso, nessa noite, quero convidar você a se humilhar diante desse Deus, renunciar a você mesmo, a sua justiça própria e receber de Deus a dádiva da justificação mediante a fé plena e completa na pessoa de Jesus Cristo. Oremos. Ó Deus, é só por Tua graça e misericórdia, assim como foi com Abraão, assim como foi com Davi, também é conosco, pois todos pecaram e carecem da Tua glória. Senhor, tenha misericórdia de alguém que está aqui nessa noite e que ainda não tem certeza do caminho, certeza da salvação, que ainda não compreendeu a graça preciosa, a obra completa, perfeita de Cristo Jesus. Que Teu Espírito Santo ilumine os olhos do entendimento nessa noite. E se alguém entre nós que está apegado ao seu pecado, ao seu erro, endurecido no seu orgulho e na sua arrogância, Senhor, convence com a graça que há em Cristo Jesus, que Teu Espírito possa atrair essa pessoa e nos ajuda a todos a viver para a Tua glória.
Em nome de Jesus. Amém.